Este ano, os brasileiros vão às urnas escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. A disputa está marcada para o dia 7 de outubro em primeiro turno e 28 de outubro nas cidades onde houver segundo turno. As eleições 2018 vão ser regidas por 10 resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E este é o assunto a ser discutido hoje pelo jurista André Ramos Tavares, com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Joelson Dias, e o procurador regional eleitoral do DF, José Jairo Gomes, que é coordenador nacional do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral. Quais são as perspectivas eleitorais do Brasil? É o tema que vamos debater hoje aqui no Reflexões. Gisele, já dá para saber, para antever um pouco o que esperar do processo eleitoral de 2018? André, o Tribunal Superior Eleitoral já tem diversas resoluções que regulamentam as eleições de 2018. Elas tratam sobre calendário eleitoral, gastos de campanha, propaganda eleitoral. Então, são diversos temas que já estão regulamentados pelo TSE e que devem ser respeitados pelos candidatos nas eleições de 2018. Além disso, o Supremo Tribunal Federal também tem algumas decisões que serão aplicadas já para as eleições deste ano, entre elas a proibição de doações ocultas, ou seja, a pessoa física que queira doar, ela deve se identificar. No programa de hoje, nós vamos discutir todas essas situações e todas as perspectivas das eleições de 2018. Muito bom, né, Gisele? São muitos assuntos importantes. Queria agradecer a presença dos nossos convidados, Joelson, Jairo, José Jairo. Muito obrigado por estarem aqui hoje. E vamos logo dar início, então, a essa importante discussão nossa sobre o processo eleitoral, né? Quais são as grandes novidades que nós devemos aguardar para esse processo eleitoral em 2018? São muitas as novidades que nós poderíamos mencionar, mas algumas que eu considero mais importantes relacionam-se à comunicação política, por exemplo. Eu acho que houve uma abertura maior no que se refere à comunicação do político com os eleitores, lembrando, inclusive, a liberação da segmentação, né, que é permitida, antes era proibida. Tem também a questão da criação do Fundo de Financiamento da Democracia, né? Aliás, inicialmente com esse nome, mas aprovado com o Fundo de Financiamento das Campanhas Eleitorais. E um destaque também que eu faria é no sentido de uma atuação ou de criação de mecanismos na legislação tendentes a uma inclusão mais efetiva da mulher no cenário político brasileiro. Joelson, na tua perspectiva, há muitas outras novidades, né? Claro, queria destacar, na verdade, a reforma que não houve. Isso, para mim, é um aspecto de fundamental importância. E um segundo aspecto que me parece importante destacar também é o curto período de campanha eleitoral e as severas restrições à propaganda eleitoral. Isso, para mim, tem um impacto muito grande no que diz respeito àqueles novos nomes, candidatos, candidatas, até mesmo partidos que querem apresentar, precisam apresentar a sua plataforma. E mais do que uma prerrogativa dos partidos, o direito do eleitor, da eleitora, de tomar conhecimento dessas novas propostas e da própria oposição também de fazer o seu papel, porque, claro, no regime democrático se espera que a oposição também tenha aí garantido o seu espaço. Tudo isso, para mim, compromete muito, de uma certa forma, o processo eleitoral, porque acaba dando mais oportunidade a quem tem maior visibilidade, né, que já está aí com mais tempo à disposição na mídia, e aos próprios parlamentares ou governantes que já se encontram nos seus respectivos cargos. A gente tem uma restrição bem maior do ponto de vista da propaganda, da regulamentação da propaganda, ela se tornou mais restritiva, e do ponto de vista da comunicação, Zé Jairo, é isso que eu queria entender. Na tua perspectiva, houve uma ampliação dos canais? Na minha perspectiva, houve uma ampliação dos canais e houve vamos dizer assim, um afrouxamento dos rigores que havia com relação à propaganda. Por exemplo, nós tivemos no artigo 36A da Lei das Eleições, a Lei 9.504, o acréscimo de situações que permitem, que conferem aos pré-candidatos, por exemplo, uma maior liberdade de se comunicarem com o eleitorado no período que antecede o início do processo eleitoral. E acredito também que houve um acréscimo também de canais, na medida em que se permitiu a segmentação, que antes era proibida. Então,
Eu acho que aí, inclusive, é algo que beneficia os candidatos que têm maior força financeira, né? Porque com a segmentação, o candidato ele pode, pagando, né, as plataformas da internet, ele tem condição de se comunicar diretamente com o público-alvo dele, né? Houve um benefício com isso, houve um ganho, mas, por outro lado, eu não sei se isso aí se prestou a acrescentar ou aumentar o índice de democracia, porque nós teremos candidatos que se comunicam a pessoas específicas em razão da segmentação, e não candidatos que se comunicam à população em geral. E pegando um gancho aqui com o que o Joelson disse, ou seja, não haveria, então, uma maior expressão, né? As pessoas elas não teriam todas acesso às comunicações daquele candidato, porque o candidato poderia, inclusive, fazer comunicações específicas para grupos específicos de pessoas, inclusive havendo contradição entre essas comunicações. O Joelson tocou num ponto que eu achei bem interessante no que diz respeito ao momento político em que nós vivemos, né? E que, em razão disso, essas eleições de 2018, elas tomam uma proporção diferenciada. E isso, de certa forma, requer, pelo menos é o que a gente imagina e gostaria, na verdade, que isso acontecesse, no sentido de que as pessoas, né, pudessem efetivamente pensar nesse momento de escolha dos candidatos, de escolha das plataformas que elas mais acreditam que realmente tenham ali coerência com aquilo que ela acredita. Porque esse é um momento muito importante, né? Porque depois a gente acaba vendo as pessoas reclamando sobre aquilo que tem sido aplicado na prática pelos candidatos que foram eleitos, mas esse é o momento de reflexão. O fato dessas plataformas poderem ser divulgadas, né, em outros meios, como por exemplo a internet, isso de certa forma facilita o acesso daquele que também busca informação para a escolha dos seus candidatos. Mas a gente acaba também tendo uma outra preocupação, porque a partir do momento que você tem esse tipo de tecnologia que serve para auxiliar o processo eleitoral ou para divulgar, né, as questões relacionadas à candidatura, nós também nos deparamos com uma outra situação, que é a possibilidade das notícias, né, das chamadas fake news. Então, isso tem aí, na verdade, de que forma que a gente pode visualizar todo esse cenário, doutor Jairo? Se me permite, Jairo, para também te ouvir, esse problema da segmentação diz respeito a possibilidade de hoje, por meio das plataformas de redes sociais, você direcionar as comunicações. Né? Direcionar o público-alvo. Você escolhe o teu público-alvo. Né? E a legislação passou a permitir o impulsionamento. Certo. Não é isso? Exato. É nesse sentido que você mencionava essa segmentação. Exatamente. Ou seja, o candidato, ele não é candidato do bairro X ou das pessoas X. Ele é candidato, ele é representante do povo. Acontece que passou-se a empregar, Gisele, nas campanhas eleitorais, a mesma técnica, os mesmos métodos empregados no marketing de produtos, por exemplo. Então, essa técnica da segmentação, por exemplo, ela funciona muito bem para produtos, para calça, camisa e tal, porque o produtor, ele escolhe o público-alvo para o qual ele quer produzir. Então, o emprego dessa técnica para fins eleitorais, eu tenho algumas dúvidas sobre se o nosso índice de democracia aumenta ou se diminui, porque o candidato ele deixa de se comunicar com o povo, de modo geral, e passa a se comunicar com segmentos. É uma estratégia, então. É uma estratégia. E então, por exemplo, ele pode mandar para um segmento que tem um perfil X, um tipo de comunicação. Para o segmento que tem um perfil Y, ele pode mandar uma outra mensagem. E como se vai apurar que essas mensagens são verdadeiras ou se não são contraditórias? Afinal de contas, com mensagens contraditórias e embolando, vamos dizer assim, a cabeça do eleitor, como é que, qual será realmente o papel daquela pessoa se eleita? Quais interesses e quais valores ela defenderá no exercício do mandato? Então, eu particularmente tenho esse tipo de preocupação. Acho também que a questão da segmentação vai prestigiar aqueles candidatos que têm um maior aporte financeiro para suas divulgações. Acho que isso é algo que me preocupa
Se não houver uma regulamentação mais detalhada sobre isso, é algo que me preocupa, em função justamente dessa desigualação que pode haver nas eleições, em prejuízo, efetivamente, da eleição de minorias para o parlamento, que, como já foi lembrado, é algo essencial para a democracia, que inclusive ajuda a arrefecer as tensões que, porventura, possam ocorrer no seio da sociedade. E na tua visão, se isso poderia, inclusive, ser incompatível com o nosso sistema proporcional? Que, por exemplo, quando se segmenta demais, não é, para determinadas regiões ou até bairros, não é, isso não poderia estar mais próximo até de um outro tipo de sistema eleitoral que não é o nosso? Isso não pode acabar... Distrital misto, talvez. Exatamente, Distrital por exemplo, misto. Distrital misto. Na tua visão, seria algo que também se incompatibilizaria nesse nível? Na minha visão, é algo que seria mais próprio do sistema distrital misto, né? Porque no distrital misto, nós temos ali um candidato por distrito, ou por círculo, né? Como diz na tradição da literatura brasileira. E aí eles... Estaria mais delimitado, então, ali os eleitores, delimitado aqueles eleitores, né? E no Brasil, André... Oficialmente, não é, Gisele? Porque aí é oficial, não é? Mas da forma como a gente pode acabar vendo hoje em dia, isso não vai ser oficial, né? Não vai ser oficial, porque o sistema é proporcional. O sistema é geral. E não se pode esquecer que no sistema proporcional, a finalidade dele é permitir a participação de grupos minoritários no parlamento. E, aliás, foi feito um estudo recentemente, o mundo caminha para o sistema proporcional. A França mesmo tem isso em estudo, em andamento agora. E no Brasil, nós temos um outro problema. Foi feita uma pesquisa, salvo engano, pela Universidade de Oxford, sobre o índice de credibilidade da internet entre as pessoas. E os brasileiros são os que mais acreditam nas mensagens que circulam na internet. Ou seja, em outros lugares, em outros países, as pessoas veem aquelas mensagens, mas com uma certa desconfiança ou, muitas vezes, sem nenhuma confiança. E no Brasil, o nosso índice é superior a 80% de confiança, ou seja, a pessoa recebe uma mensagem no seu WhatsApp e ela crê aquilo como algo verdadeiro, o que se torna um problema. É um problema. Porque num ambiente de tamanha credibilidade, as fake news de caráter eleitoral, elas podem acabar comprometendo a própria formação da opinião do eleitor. Exatamente. Bom, esse tema é importantíssimo, não é? Tenho certeza que todos queremos ouvir a opinião do Joelson a respeito de todos esses assuntos, mas antes eu vou pedir licença aos nossos convidados. Gisele, vamos para um breve intervalo. Vamos sim. E voltamos logo em seguida. Não saiam daí. O Reflexões está de volta. Hoje o nosso debate é sobre as perspectivas eleitorais. Dando seguimento aqui, vamos ouvir as posições do Joelson sobre essas dificuldades, né? Essa dificuldade que foi se criando a partir do uso da tecnologia, em especial das redes sociais. Eu acho assim que José Jairo coloca com a experiência e o conhecimento que lhes são muito peculiares sobre essas preocupações acerca do uso da internet nas eleições, de uma certa forma só reforçam aquilo que eu dizia sobre as severas, graves restrições à propaganda eleitoral. A primeira preocupação, não há que se discutir, a internet realmente, a proposta pelo menos é essa, de disseminar mais informação e com isso permitir que essa informação chegue, inclusive, aí, a mais eleitores, mais eleitoras possa contribuir realmente para o esclarecimento, para a formação da opinião do eleitorado. Isso é um aspecto positivo. Agora, com todas essas dificuldades que José Jairo tão bem antecipou antes. Eu penso que é um ambiente que vemos todos muito propício aí ao discurso do ódio dos fundamentalistas. Eu acho que a gente não tem como, de uma certa forma, evitar isso, mas para esses do discurso do ódio do fundamentalismo, nós temos aí as leis e principalmente os tratados internacionais de direitos humanos, a própria Constituição brasileira. E é um espaço ainda de muito aprendizado. As pessoas ainda aprendem, né, o melhor uso dessa ferramenta que é a internet. Saber, por exemplo, receber uma informação, ter ali uma avaliação crítica dela antes de disseminá-la, por exemplo.
Para esses que propagarão informações sabidamente inverídicas, a legislação eleitoral também prevê ali a responsabilidade. Mas eu acho que isso que José Jairo traz como preocupação a respeito da segmentação só reforça aquilo que eu dizia antes, no que diz respeito, vamos dizer, à propaganda eleitoral tradicional. Suprimiu-se aí a possibilidade do indivíduo, o candidato, a candidata, colocar um mísero cartaz ali, amarrado, claro, para não danificar o bem público, num poste, numa passarela, na rua. Proibiu-se pintar ali uma fachada com o número do candidato, da candidata, ou mais importante, até do seu endereço na internet. Claro que depois poderia se apagar isso. As pessoas andam muito preocupadas com o barulho que as eleições causam, e daí a proibição da circulação de carros elétricos, trios elétricos, ou o horário em que um determinado aparelho possa funcionar, limitação de que os veículos agora só durante carreatas ou passeatas, o tamanho do adesivo, já não se pode mais o showmício e não se pode mais aquilo, nem na propriedade privada se admite mais a propaganda, a não ser um determinado adesivo num tipo de material, num tamanho mínimo. Assim, eu acho que tudo que viesse ali devidamente declarada, a origem dos recursos, a quantidade, como isso foi gasto, deveria, de uma certa forma, ser permitido ali na propaganda eleitoral, porque, claro, também se quer evitar aí o abuso do poder econômico. Mas como a prestação de contas é cada dia aí mais regulada, não só pela legislação, como pelas resoluções do TSE também, acho que não haveria, assim, tanto transtorno. E o que é mais importante, ao longo dos anos, desde a Lei 9.504 de 97, em que se foram criando essas severas restrições à propaganda eleitoral, o que se vê é justamente um incremento nos gastos de campanha. Ou seja, então, o argumento não é esse, né? Que se encontra aí um outro para justificar tanta restrição. Para 2018, nós devemos esperar uma campanha tradicional muito menor do que aquela, né? Muito mais enxuta, reduzida em relação ao que a gente Principalmente via, em relação ao tempo, o que mais me preocupa em relação ao tempo, né? E limites de gasto também, né? Até para a doação privada, a doação de empresa não pode, a doação privada tem um limite de até 10%. Deixa eu fazer só um acréscimo aqui no que o Joel estava dizendo. A legislação, agora, ela permite, em propriedade privada, a veiculação de um adesivo de 50 centímetros quadrados em janela. É isso. Por isso eu dizia que dificilmente se vê ali. Em imóvel residencial. Ou seja, há uma certeza, no que se refere às nossas garantias fundamentais, de que as pessoas têm liberdade de expressão. Mas eu acho que aí é saber se uma restrição tão grande como essa à liberdade de expressão política, porque quando a pessoa se expressa, ela se expressa a opinião política dela. Se eu escrevo no muro da minha casa um candidato que eu apoio, um partido que eu apoio, na verdade eu estou publicizando a minha opinião sobre o processo que está em andamento. Na sua propriedade privada. Na minha propriedade privada. Então, eu acho que aí talvez haja um debate em torno disso, porque restringir na propriedade privada a 50 centímetros quadrados de adesivo apenas na janela, eu acho que talvez haja algum pensamento ligado aos direitos fundamentais de expressão e de informação na outra ponta, que talvez mereçam alguma consideração. Isso tudo acaba enfatizando ainda mais o papel das redes sociais, né? E a necessidade aí sim, talvez, de uma regulação maior, né? Sim, sem dúvida. Talvez aí, eu concordo plenamente com o que o Joelson disse, acredito que o candidato que tem um recall, ou seja, que seja mais conhecido, que esteja mais presente, muitas vezes em função dos cargos que ocupam, né? Não devemos esquecer disso. Nos parlamentos, por exemplo, existe uma cota de publicidade que os parlamentares podem usar, é dinheiro público que ele pode usar para promover as ações políticas dele. Então, esses candidatos, evidentemente, eles terão maior visibilidade. É por isso que já se tem divulgado, Joelson, que talvez o próximo parlamento
seja o que mais tenha índice o mais baixo índice de renovação, justamente por causa do recall, né? E com essas restrições todas que você mencionou. Eu não sei isso. O que mais me chama a atenção é que todo mundo propõe reforma política, reforma eleitoral, querem importar esses modelos aí de outros países sem uma discussão mais aprofundada. Sempre me chamou a atenção porque se quer importar o modelo, mas jamais se discute o que nesses países se critica, lá mesmo em relação a esses modelos. Chama a atenção, por exemplo, a discussão sobre o sistema distrital, distrital misto, distritão, quando, enfim, o que a gente vê é uma inclinação até de países tradicionais, como a Inglaterra, por exemplo, discutindo o nosso sistema proporcional. As questões principais acabam não sendo discutidas. Quer dizer, aquele que defende a reforma disso, a reforma daquilo, por que não discute esse curto período de campanha que temos e essas severas restrições aí à informação, que, enfim, como estamos aqui a dizer, acaba, pelo menos no nosso entendimento, favorecendo de uma certa forma aí quem tem já essa maior visibilidade. Então, nós temos um cenário diferente já para as eleições de 2018. O Dr. Jairo comentou no início do programa sobre o incremento na legislação de situações que acabariam permitindo e fomentando uma maior participação da mulher no processo eleitoral. O que nós temos de novidade nesse aspecto? A maior novidade, efetivamente, é a decisão do Supremo, né? No sentido, recente decisão, inclusive, no sentido de que uma parte do fundo de financiamento de campanha eleitoral seja destinada na mesma proporção da cota para o financiamento de campanhas femininas. Na verdade, o fundo partidário, né? O fundo partidário. Me permita a interrupção, só por conta da diferença dos fundos, do que é o partidário e do que é o especial de campanha. A lei trazia um limite de 5% no mínimo e 15% no máximo. A decisão do Supremo muda isso. Tinha essa definição. Mas o que o Supremo disse é que o fundo partidário tem de seguir a mesma proporção da cota. E aí eu não vejo como se determinar essa definição, se fazer essa definição de 30%, analogicamente com a cota para o fundo partidário e não fazer o mesmo para o fundo de financiamento das campanhas, porque o fundo partidário, em princípio, ele não se destina a financiar campanhas. O fundo partidário, ele se destina a financiar a existência e o funcionamento do partido. Certo. Não é? E o fundo de financiamento das campanhas, ele tem essa destinação específica. Então, para mim, é quase que algo necessário, a partir dessa definição do Supremo Tribunal Federal, é quase que uma conclusão lógica, necessária, que também no fundo de financiamento das campanhas se adote a mesma solução. É claro que precisamos ainda de uma regulamentação mais detalhada sobre isso. Sim. E eu queria lembrar também que a questão do financiamento de candidaturas femininas é talvez o maior obstáculo que essas candidaturas têm, enfim, para se apresentarem à opinião pública. Não é? Porque, normalmente, os partidos não são controlados, salvo algumas exceções, os partidos não são controlados por mulheres, né? E acaba que o direcionamento desses recursos acabam sendo canalizados para candidaturas masculinas, o que gera efetivamente uma falta de interesse, né, um desincentivo a que as mulheres também participem das campanhas. Haveria necessidade de uma mudança interna também em termos de democracia dentro daquilo que se discute no partido para permitir, para que se pudesse efetivamente ter uma maior participação da mulher na política? Eu acredito que é preciso que haja uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança cultural mesmo, né? Foi feito um levantamento de que a maioria das mulheres não votam em candidatas mulheres, né? Nós tivemos em municípios aí várias candidatas mulheres, assim, boas candidatas, né? As pessoas reclamam, por exemplo, que não há renovação na política, que os candidatos não têm, mas quando aparece alguém para renovar, elas não apostam naquela renovação. A democracia é um regime que ele pressupõe a participação ativa de todas as pessoas que vivem naquela sociedade. Ou seja, a democracia não é algo para a pessoa aprender racionalmente, é algo para a pessoa viver, respeitando os diferentes, respeitando os sexos opostos, etc, etc. Então, eu acho que nós temos que, talvez, alcançaremos esse estágio quando nós efetivamente trabalharmos mais na melhoria da nossa educação. Queria ouvir um pouquinho o Joelson sobre, para finalizar, eu ouvi rapidamente o Joelson, estamos chegando ao final do programa,
sobre quais os limites do financiamento privado para esse ano. O que nós temos agora é um fundo especial de financiamento das campanhas, mais recursos públicos. E quanto ao financiamento privado, ou seja, espera-se agora, continua-se a esperar mais do que qualquer outra coisa agora, que as pessoas, o eleitor, o cidadão, a cidadã, faça aí as suas contribuições. E a gente continua, enfim, nos patamares anteriores. 10% do que ganhou no ano anterior às eleições, ou para aqueles que não tinham a obrigação de declarar, 10% ali daquela faixa de isenção do imposto de renda. A grande novidade das eleições é o crowdfunding, ou financiamento coletivo, a vaquinha eletrônica, por empresas credenciadas pelo TSE, arrecadarem aí antecipadamente esses recursos, que só serão liberados a partir de 16 de agosto, se efetivamente o pré-candidata postular ali a sua candidatura, registrar e, claro, abrir a sua conta específica de campanha, ter ali o seu CNJ. São importantes mudanças aí no que diz respeito ao financiamento de campanha e que reclama mesmo dos candidatos dos partidos muita atenção. Perfeito. Acho que com isso, Gisele, nós tivemos um panorama geral de quais serão as novidades no processo eleitoral de 2018, não é? É verdade, André. Então, eu quero agradecer a presença da Gisele aqui no nosso programa. Queria agradecer também ao Joelson Dias, ao José Jairo. Muito obrigado pela participação de todos. E obrigado também a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever o Reflexões, ele fica disponível no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.